Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Brazilian Dev, meu nome é Paulo Raoni e esse aqui é mais um vídeo da série Python Essencial. Nesse vídeo a gente vai falar sobre While Loop, que é um tipo de loop, ou seja, uma estrutura de repetição dentro da linguagem Python. Estruturas de repetição, também conhecidos como laços de repetição, não são nada mais, nada menos que estruturas que se repetem até que um dado critério de parada seja encontrado. Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui é um loop infinito, que é o loop que não tem critério de parada. Eu vou colocar aqui, ó, while, a gente utiliza a palavra-chave while, e colocar aqui, ó, 1 é igual a 1. 1 não vai ser sempre igual a 1? Ó, se eu colocar aqui assim, ó, 1 comparando com 1, ele é sempre igual a 1, correto? Se 1 é igual a 1 para sempre, e isso não vai mudar, é uma verdade absoluta, então esse loop aqui, ó, vou colocar aqui, ó, print, vou printar alguma coisa aqui, ó, loop infinito. Por quê? Porque isso daqui não vai mudar nunca, né? Ele vai sempre entrar aqui, ó, print loop infinito. Ele volta para cá, enquanto 1 é igual a 1, é igual a 1? É. Então volta, print loop infinito. Ele vai ficar printando aqui eternamente. Eu só coloquei o espaço aqui para poder ficar mais fácil da gente ver, mas eu posso deixar sem espaço também, tá? Se eu salvar isso aqui agora e rodar, a gente vai ver como é que vai ficar, ó. Vou ver aqui, ó, olha como é que ele já está printando tudo aqui, ó. Loop infinito para sempre. Para a gente parar isso aqui, Ctrl C, aqui no VS Code, tá? Em outra IDE, vai ter outro tipo de forma de parada, aqui a gente utiliza o Ctrl C, beleza? No terminal. Agora vamos entender como é que a gente utiliza um loop, no caso um while loop, né? Existem outras formas de você fazer um loop dentro da programação, mas aqui, especificamente, a gente está vendo o while loop, que o while significa enquanto, né? Para quem não sabe, no inglês, while significa enquanto. Então, enquanto algo está acontecendo aqui, uma condição for verdadeira, execute o que está dentro do while, beleza? Então vamos ver o seguinte, eu tenho aqui, vou criar uma variável nome, e dentro dessa variável eu vou colocar uma string vazia. E aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, nome, enquanto nome, vou mostrar para vocês que primeiro ele não vai executar. Por quê? Nome, a gente sabe que está como string vazia, a gente viu no vídeo lá, quando eu falei sobre false e truth values, que todos os valores, tá, dentro de Python e outras linguagens de programação em geral, eles sempre convertem para true ou false, quando existe algum tipo de validação de condição. Nesse caso aqui, depois do while, ele está verificando isso daqui como se fosse uma condição. Tá? Poderia ser, enquanto o nome for igual, sei lá, a Paulo, né? Se eu colocasse aqui Paulo, isso daqui seria um loop infinito também, correto? Ele vai estar validando isso aqui se é verdadeiro ou falso. Poderia colocar um AND igual 1 é igual a 1. Lembra lá que eu mostrei para vocês? Operadores lógicos. Então, a gente está vendo que isso daqui, ó, é uma condição ou uma sequência de condições com conectivos. Isso tudo aqui precisa validar para true, para poder entrar aqui. Caso não valide para true, ele nem entra. Então, nesse caso aqui, ó, se eu perguntar aqui para o nosso programa, ó, enquanto nome, ou seja, se nome existir, ele vai printar loop infinito. Caso contrário, ó, coloquei uma string vazia. String vazia a gente sabe que valida para um false value. False, né? Escreve assim, ó, false, ou seja, um valor falso. Um valor booleano, um tipo booleano falso. E sendo falso, ele nem entra aqui. Vou colocar aqui, ó, print. Não entrou no loop. Vamos executar de novo isso aqui, ó. Observem aqui que ele não entrou no loop e ele só escreveu para a gente a frase não entrou. Ele nem entrou ali, nem botou nada de loop infinito. Beleza. Então a gente já viu duas situações diferentes. Uma que ele entra e fica infinitamente e outra que ele nem entra, ele passa direto. Agora vamos ver, de fato, a forma como a gente deve utilizar o loop, né? Para poder a gente trabalhar com repetições dentro do nosso programa. Bom, a gente tem aqui a variável nome e eu tenho que fazer com que esse while aqui, ele valide para true, para verdadeiro, pelo menos uma vez, para poder ele entrar aqui. E aí, aqui dentro, a gente pode fazer com que ele fique executando até que um certo critério de parada seja executado. Ou seja, eu crio algum tipo de valor ali dentro para que esse nosso while aqui ele pare de executar. Eu vou fazer o seguinte, vou perguntar se o tamanho de len, no caso aqui, ó, vou usar essa funçãozinha len. Eu não falei ainda para vocês, estou usando pela primeira vez, len é uma função para verificar o tamanho de uma string.
Então, se eu tiver aqui ABC, qual é o tamanho dessa string? 1, 2, 3. São 3 caracteres aqui que são o valor, né, do tamanho dessa string aqui, ó. Essa funçãozinha aqui, ela verifica, então, o tamanho de uma string. Se eu tiver só um caractere aqui, vai ser 1. E se eu não tiver nada, vai ser 0. Ela vai retornar 0. Então, se eu colocar aqui, ó, e comparar ela com 0, se eu falar assim, ó, enquanto o tamanho de nome da variável nome for 0, ou seja, o tamanho dessa string for 0, eu entro aqui nesse loop, beleza? Só que ele não vai ser mais loop infinito, porque eu vou criar um critério de parada para ele. E como a gente faz isso? Eu vou reatribuir essa variável nome com um valor que eu vou digitar. Então, eu vou colocar aqui, ó, nome vai receber str. Por que str? Porque eu vou trazer um input do usuário, ó. E esse input vai ser aquele velho, né, aquela velha frase, digite ou informe, né, o seu nome. Botei 2 pontos aqui e ele vai ficar trazendo para mim esse valor toda vez, tá? Até que eu digite alguma coisa. Vou colocar aqui fora, ó, uma saudação para a gente reutilizar esse valor, né, e dar algum sentido para esse nosso código, tá? Colocar assim, olá, concatenar com a nossa variável nome. Botar aqui, ó, um breakpoint, ó, só para poder a gente ver. Vou dar um F5 agora. Beleza, ele está rodando aqui, tá? Vou digitar o nosso nome aqui, ó. Colocar aqui... A primeira coisa, vou primeiro tentar digitar sem colocar nada. Enter. Ó, ele está vazio, ele continua rodando lá em cima, ó. Enter de novo, vazio e continua. Se eu continuar clicando aqui, ó, apertando Enter, 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 ele vai continuar aqui porque ele está dentro do loop. Está rodando e ele está esperando que o usuário entre com um dado. Quando eu entrar com qualquer dado aqui, colocar Paulo, meu nome, eu vou dar Enter novamente, ó, e ele foi lá para o meu breakpoint, veio para cá. E aqui, ó, ele vai colocar na tela para a gente, lá no terminal, olá, Paulo. Dá F5 novamente, e aqui embaixo a gente tem a mensagem, olá, Paulo. Bom, para o while loop, era isso que eu tinha para falar para vocês, espero que tenha ficado claro. No próximo vídeo eu vou falar sobre o for loop, que é uma outra forma de a gente utilizar os laços de repetição dentro do Python, beleza? Eu espero que tenham gostado, não esqueçam de deixar um like, deixar um comentário também, se inscrever e ativar a notificação para não perder os próximos vídeos. Eu vejo vocês no próximo vídeo.